pelo amor de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus, vamos para aí o que é ainda mais importante, vamos nos alimentar da verdade. Amém? Glória a Jesus. Pega a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia comigo. Olha, eu compartilhei, né? Quem tem PC, é bom, quem tem PC pode abrir várias páginas, né? Quem tem PC. Mas quem está no celular vai ter uma dificuldade, mas depois você pode ter um estudo completo. Eu dispus aqui para você, nos comentários, o estudo completo, amém, da doutrina da salvação, da soteriologia, que se encontra no site do Ministério Resgate, ministérioresgate.com, amém? E eu botei ainda aí a aba para soteriologia, tá bom? ministérioresgate.com, soteriologia, está aí nos comentários. Depois você pode entrar, pode pesquisar, amém? Pode fazer um estudo aí mais profundo e você será alimentado com a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos ler um pedaço desse estudo, já chegando para o final do estudo, amém? É o que nós vamos ler. Hoje nós vamos estar falando, deixa eu ver aqui, glória a Jesus. Hoje o estudo é salvação externa e interna. Está aqui, salvação externa e interna e condições da salvação. O que é isso? Condições da salvação é salvação interna e externa e condições da salvação. Vamos aí ler Bíblia, vamos nos alimentar da palavra, vamos usar como texto base carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, pega a tua Bíblia aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 21, do 21 até ao 30, amém? Romanos 3, do 21 ao 30, acompanhe comigo aí, diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Oh glória! Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Oh glória! Até aqui, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa abrir nossos entendimentos, o entendimento de cada ouvinte, de cada vida, Senhor, que será alcançada, que estiver sendo alcançada e que será alcançada através, ó Deus, dessa transmissão, ó Deus, dessa live, ó Deus, onde quer que cheguemos, através aqui das redes sociais, abre os entendimentos, que seja trazida toda a mente cativa ao conhecimento da verdade,
ao conhecimento, Senhor, da tua glória. Ó Deus, remove todo empecilho, todo obstáculo, e que a tua palavra, Senhor, prevaleça, ó Deus, na vida, ó Deus, de todos aqueles que tu ama, que tu quer bem, ó Deus, em nome de Jesus e para a tua glória. Então, somente mais uma vez eu lhe peço, me usa, põe tua palavra em meus lábios, e seja isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Oh, glória a Deus. Amém. Irmãos, tema salvação. Oh, glória. Salvação. Bom, e nós vamos ver aqui que salvação, ele é uma manifestação da justiça de Deus na vida de todo aquele que crê. Amém? Há uma diferença aqui entre o que muitos podem entender como por justiça, né? Porque tem gente que ora a Deus e pede justiça. E muitas vezes, quando ora pedindo a Deus justiça, está pedindo que Deus, né? Ele muitas vezes puna, repreenda uma situação, né? E nós vamos falar hoje aqui da justiça da salvação. E para você entender um pouquinho da justiça da salvação, é preciso entender o seguinte, que os teus pecados foram pagos por um alto preço. Alguém pagou pelos teus pecados e alguém pagou um alto preço. O pecado é um crime de morte. O salário do pecado é a morte. Amém? Mas Deus, Ele aceitou um pagamento. Ele aceitou um sacrifício de amor, pela minha e pela tua vida. E através desse sacrifício aceito, os nossos pecados são perdoados. Os meus, os teus, o de todo mundo. E como verdadeiramente o preço foi pago, não há dívida mais. As nossas dívidas para com Deus foram canceladas, porque foi pago. Meu Deus, é muito forte. Alguém pagou o preço do meu e do teu pecado. Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus no Calvário, que se deu a si mesmo como sacrifício, que se ofereceu a si mesmo, por mim e por você, por toda a humanidade, para pagar a pena que era nossa. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a cruz pelos nossos pecados. Porque todo pecado, ele é uma ofensa, é uma violência a Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a honestidade de Deus, a verdade de Deus. Todo pecado é uma agressão a Deus, é uma agressão a Deus. E Deus, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele é tão puro, Deus, Ele é tão santo, Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele não merece a nossa desobediência, Ele não merece a nossa rebeldia, Ele não merece da nossa parte, nem da parte de ninguém, mal algum, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é benigno. Ele não merece. Mas nós pecamos. O homem pecou, como disse o texto que lemos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus olhou do céu à terra e viu que não havia um justo sequer. Todos haviam extraviado seu caminho debaixo do sol. O apóstolo João, ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso,
e não há verdade nele. É mentiroso. E Jesus, ele diz que a palavra não falha, a palavra não pode falhar, porque é inspiração de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A palavra é fiel, a palavra é verdadeira, a palavra é digna de toda aceitação. Todos pecaram. Imagina, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e viu que não havia um justo, um sequer. Todos haviam extraviado o seu caminho debaixo do sol. E quando Deus nos criou, quando Deus te criou, quando Deus nos fez, Ele não nos fez para o mal. Ele não nos fez para o mal. Ele não nos fez para o pecado. Ele não nos fez para a morte. Ele não te fez para as enfermidades. Ele não te fez para o sofrimento. Ele não te deu vida para isso, não. Mas a morte entrou no mundo por causa do pecado. E o poder da morte é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Por quê? A morte não pôde prender Jesus no túmulo. Porque Jesus ressuscitou. Porque Ele venceu a morte. Porque Ele, no capítulo 5 de João, é o cordeiro digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque Ele venceu. A morte não teve poder nenhum sobre Ele. Porque nele não havia pecado. Nele não havia pecado. Então, o pecado é toda mazela, toda desgraça, toda desventura humana. É consequência do pecado. Quando Maria engravidou, concebeu, o anjo disse: olha, tu porás o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Todos pecaram. E eu estou falando sobre isso para você entender que agora a justiça de Deus tem uma conotação muito diferente da que muita gente acha ou pensa. A justiça de Deus na minha e na tua vida diz respeito a que Jesus morreu no meu e no teu lugar, por mim e por você. A justiça de Deus na minha e na tua vida diz respeito que os teus pecados foram pagos, a tua dívida foi cancelada pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória! Isaías, no capítulo de número 53 do seu livro, ele descreve isso de uma forma maravilhosa. Eu vou ler aqui um trecho, acompanhe comigo, glória! Estou com a Bíblia aqui na minha frente. Estou com a Bíblia aqui na tela do computador. Acompanhe comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, olha aí, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava
andava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou a iniquidade de nós todos sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Aleluia. Ele aceitou. Ele estava determinado em dar a sua vida pelas nossas vidas, de pagar o preço. Interessante que esse grupo é o Ministério Resgate, e resgate é aquilo que é resgatado por um preço. Jesus, ele operou o resgate das nossas almas, das nossas vidas, quando pagou por elas na cruz. Ele já tinha direito, porque ele é o autor da vida. Sim, Jesus é o autor da vida, e por ser o autor da vida, ele já tinha direito. Mas nós, pelos nossos pecados, fomos vendidos. Pelos nossos pecados, nós nos vendemos a nós mesmos, a Satanás, ao diabo, ao inferno, pelos nossos pecados. Sim, Satanás, ele é o senhor do pecado, ele é o príncipe mau deste século. Glória. Jesus, ele disse, lá no capítulo 8 de João, tem um debate interessantíssimo, tremendo, onde Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os judeus, eles dizem assim: nós não somos escravos de ninguém, nós não servimos a ninguém, nós só servimos a Deus, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Como dizes tu, sereis livre? E Jesus explica: aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que peca. Tem muita gente querendo servir a Jesus, sabia? Mas que não consegue, não pode, porque está escravizado pelo pecado. Mas Jesus, ele respondeu: mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. Então, quando Jesus, ele se dá a si mesmo por nós, Deus Pai aceita o sacrifício de Cristo como único e suficiente. É único, o sacrifício de Jesus é único e suficiente. Preste atenção. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. O sacrifício dele é único e suficiente. Só Jesus salva. Só ele é a salvação. Só Jesus é a salvação. Glória. Então, a justiça de Deus é que, sendo feito isso, sendo consumada a morte de Cristo na cruz por nós, a justiça de Deus, ela está dispensada para o perdão dos nossos pecados. Através da fé em Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados. Você é reconciliado com Deus e você pode viver em comunhão com Deus, em uma vida com Deus, através da fé em Jesus Cristo. Através de Jesus, o homem é reconciliado com Deus, é restaurado diante de Deus. E é sobre esse princípio da salvação que nós estamos estudando, que nós estamos falando. A salvação é tanto objetiva como subjetiva, ou seja, interna e externa. Ela acontece dentro de nós, mas ela se manifesta na nossa vida externa também. A salvação, amém? Ela se processa interiormente
e se manifesta exteriormente também em nossas vidas. A justiça, em primeiro lugar, é uma mudança de posição, mas é acompanhada por mudança de condições. A justiça tanto é imputada, como também ela é conferida. Ou seja, preste bem atenção. Veja que interessante. Vou dar um exemplo grotesco, só para dar uma luz do entendimento. Amém? Suponhamos que você está super endividado. E olha que algumas pessoas estão. Mas alguém que gosta muito de você, alguém que é teu amigo, alguém que te ama, vai lá no banco, paga as tuas dívidas, deposita um dinheiro lá no banco para você. Só que enquanto você não é informado, olha só, enquanto você não é informado que a tua dívida foi paga, que depositaram um dinheiro lá no banco para você, enquanto você não sabe disso, para você nada muda. Mas quando você é informado disso, e você se apropria dessa informação como verídica, como verdadeira, quando você pode atestar que sim, está lá, foi pago, o dinheiro foi depositado na tua conta, antes de você sacar o dinheiro, antes de você ir no banco, antes de você ter o dinheiro na mão, já muda tudo para você. O conhecimento da verdade, presta atenção, o conhecimento da verdade, ele é libertador. O conhecimento da verdade, ele é transformador. Assim, quer alguém acredite ou não, Jesus morreu pelos seus pecados. Quer alguém acredite ou não, Jesus te ama. Quer alguém acredite ou não, Jesus proveu uma salvação para a tua vida. Mas isso só gera mudança na sua vida a partir do momento que você crê. A partir do momento que você toma posse pela fé. Amém? Então, quando você crê, você vai entender o seguinte: se você devia, agora você não deve mais. Entende quando Paulo diz que as nossas dívidas, ele cancelou as nossas dívidas na cruz? Jesus deu prova, ó, Paulo ele diz assim: Deus deu prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Lá no Romanos capítulo 5, Deus deu prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós, pela fé, nos apropriamos do que Deus fez por nós, do que Jesus fez por nós, a mudança, ela se opera em dois sentidos. Ela se opera interiormente, mas também se opera exteriormente, porque há uma mudança de posição. Entende? Você era endividado e você não é mais. Você devia, você não deve mais. Quando você se apropria, aleluia, do que Deus fez por você, você é perdoado. Os teus pecados são removidos, são cancelados pela tua fé no que Deus fez por você, no que Jesus fez por você. A justiça, em primeiro lugar, é mudança de posição e é acompanhada por mudança de condições. A justiça ela é imputada porque vem de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Então ela é imputada e ela é conferida. Você recebe e há uma mudança. A adoção refere-se
a conferir o privilégio da divina filiação. A palavra de Deus diz que nós somos adotados por Deus através da fé em Cristo. Nós nos tornamos, presta atenção, filhos de adoção. Por que a Bíblia diz isso? Entenda uma coisa. Acerca de Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito do Pai. O unigênito do Pai. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o unigênito do Pai. O que significa isso? Único, gerado, nascido. Ele é o primogênito de toda a criação. E nós? Mas nós também somos filhos de Deus, não? Nós somos, a princípio, nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou. A Bíblia revela que a nossa criação é uma criação especial. Que Deus não nos criou como criou os animais. Amém? Deus nos criou de uma forma muito especial. Aos animais ele disse: haja aves nos céus, haja peixes nos mares, né? Animais, seres viventes. Mas quando trata do homem, ele mesmo vai nos formar com suas próprias mãos do pó da terra. E diz que ele vai nos fazer, vai nos criar a sua imagem e semelhança. A imagem e a semelhança dele. A sua imagem e semelhança ele nos fez. E ele vai soprar o fôlego de vida. Quer dizer, saiu de dentro dele o fôlego de vida. Toda a criação ele diz: já seja feito, e foi feito, foi criado. Mas o ser humano foi feito a sua imagem e a sua semelhança. Recebeu do seu próprio Espírito. O Espírito de Deus é que nos dá vida. E preste atenção, somos uma criação especial. Mas Jesus, aleluia, Jesus é antes da fundação do mundo. De Jesus a Bíblia diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Entende? Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, como disse Pedro. Jesus perguntou: quem e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho no singular, o Filho do Deus vivo. Então, os seres humanos são criaturas que Deus amou, que Deus fez de uma maneira especial, que Deus planejou, que Deus tem um propósito, que Deus tem uma obra grande. Um propósito esse que incitou a inveja de Satanás. Entende? E preste atenção. Só que quando nós pecamos, quando o ser humano pecou, lá no Éden, com Adão, nós fomos destituídos, o ser humano foi destituído da glória de Deus. Isaías, no capítulo 59, ele diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Jesus, ele veio com a missão de remover o muro da separação, de cancelar essa dívida. Sabe, Jesus, ele veio reconciliar o homem com Deus. O Evangelho é a reconciliação do homem com Deus, é a restauração do homem com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então nós somos, através da fé, a partir do momento que você crê e que você se apropria do que Jesus fez por você na cruz, você é recebido por filho. Você recebe o espírito de adoção, você é adotado. Mas essa adoção,
ela lhe constitui verdadeiramente filho. Amém, irmãos? Filho. De maneira que diz a Bíblia que o próprio Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. O teu passado, do teu passado, ele não quer saber mais. Ele te dá uma nova vida. E ele te dá uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo de novo. Agora com ele e para ele. Amém? Aleluia. E para a glória dele. A adoção refere-se a conferir o privilégio da divina filiação. E a regeneração trata da vida interna que corresponde à nossa chamada e que nos faz participantes da natureza divina. Ou seja, nós somos, olha só, adotados por ele. Amém? É uma mudança de condição. Você passa a ser filho de Deus, literalmente, pela palavra do próprio Jesus. Você torna-se filho de Deus. Amém? Você vai receber o Espírito Santo, o auxiliador, o paráclito divino. E o Espírito Santo, Jesus prometeu que aquele que cresce nele, ele e o Pai viriam a ele e fariam nele morada. Pelo Espírito nós recebemos o Espírito. Olha só, na obra da salvação, Deus ele vai operar o que a Bíblia chama de novo nascimento. O homem ele vai nascer de novo. O que é isso? É o que está lá em João 3. Ele disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, o homem não poderá ver o reino de Deus. Veja só. Aí Nicodemos perguntou: e porventura pode alguém velho como eu voltar para o ventre da mãe e tornar a nascer? E Jesus disse: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Oh glória! Nascer de novo é nascer do alto, é nascer de cima.